Então, Olá. boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, né? O nosso 35º ano, é a reunião de número 1488, que ocorre ininterruptamente às terças-feiras, às 18 horas. Bem, hoje nós vamos ter a oportunidade de ver aquilo que a gente chama de futura geração, né? O aluno da graduação da Universidade Federal de Sergipe, o acadêmico de medicina José Ícaro Nunes Cruz. Ícaro, ele faz o trabalho de TCC dele sob a orientação da professora Joselina Luzia Menezes Oliveira, que é uma entusiasta por esse tema, o tema da espiritualidade, e sem dúvida nenhuma vai trazer muitos frutos aqui para a nossa medicina. É um tema que a gente deve ser encarado, deve ser entendido, porque não é só para a cardiologia, mas para a medicina como um todo. E eu tive a oportunidade de, há 15 dias atrás, falar isso com a visão geral da espiritualidade. E hoje, Ícaro vai trazer para a gente a interface, né, entre o perdão, resiliência, espiritualidade, religiosidade, com a saúde cardiovascular. E como é que o nosso Estado tem contribuído para a pesquisa científica nessa área? Sem dúvida nenhuma, isso aqui se deve muito ao trabalho persistente da professora Joselina, né, que tem se dedicado bastante a esse tema. Então, Ícaro, aí, como a gente costuma dizer, a tela é sua e obrigado por ter vindo aqui compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Muito obrigado, doutor Souza. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Vou dar início à apresentação, que foi a convite da doutora Joselina, doutor Souza. Vou falar um pouco sobre a interface entre o perdão, resiliência, espiritualidade e religiosidade com a saúde cardiovascular. Falar um pouco também sobre como o Sergipe tem contribuído para a pesquisa científica nessa área. Eu sou acadêmico do 5º ano do curso de Medicina e faço meu trabalho de conclusão de curso, monografia, nessa área, onde eu vi uma oportunidade muito boa de fazer um bom artigo científico e enveredar na pesquisa científica. Primeiramente, eu gostaria de apresentar como essa apresentação vai ser feita em 4 etapas. Primeiramente, eu vou abordar alguns conceitos iniciais sobre o que é o perdão, o que é resiliência, o que é espiritualidade, o que é religiosidade do ponto de vista científico, do ponto de vista da pesquisa científica. Em seguida, eu vou falar um pouco o que os estudos mostram acerca da influência desses fatores psicossociais que eu acabei de citar, o perdão, a resiliência, a espiritualidade, a religiosidade, sobre a saúde cardiovascular, como esses fatores influenciam a saúde cardiovascular. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a nossa linha de pesquisa em cardiologia de Sergipe, coordenada por Dr. Souza e coordenada por doutora Joselina, como que ela tem atuado nesse campo. Nós temos um grupo de pesquisa só de religiosidade, espiritualidade e síndrome coronariana crônica, que tem produzido bastante coisa esse ano. Vou falar um pouco sobre isso também. E, por último, eu vou justamente citar a produção científica do nosso grupo de pesquisa, que inclui a dissertação de mestrado do doutor Adele, um artigo científico que foi recentemente enviado para a revista e está em fase de avaliação, e os 5 temas livres que foram publicados nos anais do Global Heart e da Arquivos Brasileiros de Cardiologia recentemente, que foram apresentados no Congresso Mundial de Cardiologia que aconteceu no Rio de Janeiro. Inicialmente, então, vamos falar de alguns conceitos iniciais: perdão, resiliência, espiritualidade e religiosidade. O perdão trata-se de uma resposta pró-social na qual há uma mudança nos pensamentos, emoções e comportamentos de um sujeito em relação a um transgressor. Em geral, nas pesquisas científicas se fala em disposição ao perdão. As escalas, elas avaliam a disposição para perdoar. E elas avaliam se a disposição para o perdão do indivíduo influencia em biomarcadores de saúde, em desfecho clínico. Atualmente, as pesquisas com o perdão isoladamente, elas são mais raras. Em geral, se avalia a espiritualidade como um todo, mas existem algumas pesquisas que foram realizadas que tratam
especificamente sobre a disposição para o perdão e desfechos cardiovasculares e biomarcadores de saúde cardiovascular. A resiliência se refere à habilidade de desenvolver-se adequadamente em uma circunstância, mesmo enfrentando dificuldades. É um termo que foi emprestado da física, né? Resiliência, quando algo está sofrendo alguma ação externa e mesmo assim consegue se adaptar. A espiritualidade consiste nos valores morais, mentais e emocionais que guiam os pensamentos e comportamentos em contextos intra- e interpessoais. Essa definição é trazida pela atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a espiritualidade já é um tema tratado desde 2019 pela nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ela é recomendada, inclusive, nessa diretriz, que a espiritualidade seja uma das dimensões do paciente que devem ser abordadas, certo? A religiosidade, ela pode ser dividida em 4 termos, em 4 definições. Existe a religiosidade organizacional, que é relacionada à participação em cerimônias coletivas em igrejas, templos ou outros serviços religiosos. A religiosidade não organizacional, que está relacionada à prática individual de orações, leituras religiosas e consumo de programas religiosos por conta própria. A religiosidade intrínseca, que se refere à busca pelo divino por meio da espiritualidade individual. E a religiosidade extrínseca, que se refere aos aspectos religiosos sociais e de afiliação religiosa. É importante entender que, apesar de espiritualidade e religiosidade ser tratadas geralmente em conjunto, elas podem ser vistas também como entidades diferentes, um pouco distintas. Enquanto a espiritualidade está ligada a valores morais e comportamentais e poderia estar mais atrelada a uma filosofia de vida, a religiosidade diz respeito à busca pelo divino, à busca por guiar a sua vida, guiar os seus comportamentos de acordo com o divino, com a busca pelo divino. O que os estudos mostram, então, acerca da influência desses fatores psicossociais, a resiliência, o perdão, a religiosidade e a espiritualidade sobre a saúde cardiovascular? O que a ciência tem mostrado? Primeiramente, eu trouxe um estudo que fala sobre a disposição para o perdão e a saúde cardiovascular. É um estudo de 2001, como eu havia citado anteriormente. Não tem muitos estudos que tratam diretamente sobre a disposição ao perdão e saúde cardiovascular. Esse é um dos maiores estudos que foram realizados. É um estudo que pode ser confundido com um estudo de intervenção, mas ele não é bem um estudo de intervenção, porque ele não fez segmento posterior, ele não é um estudo longitudinal, é um estudo transversal, mas ele tem uma intervenção na metodologia. O título do estudo é Perdoar ou Guardar Rancor? As implicações sobre a emoção, a fisiologia e a saúde. Os objetivos desse estudo foi avaliar a repercussão fisiológica de emoções negativas relacionadas à indisposição para o perdão. Os participantes do estudo responderam um questionário acerca de uma situação particular em que alguém o ofendeu. Após isso, os participantes foram submetidos a 2 blocos de situações hipotéticas. O primeiro bloco correspondia aos cenários imperdoáveis, em que sentimentos como mágoa e rancor eram precipitados. Então, era conduzido por um psicólogo. O psicólogo, a partir do que o paciente havia descrito nessa situação particular que alguém o ofendeu, ele emulava um cenário em que o participante da pesquisa consideraria imperdoável, que geraria nele sentimentos de mágoa e rancor. E o segundo bloco da intervenção foi um cenário perdoável, no qual sentimentos como empatia e perdão eram precipitados no participante da pesquisa. Cada situação foi apresentada em momentos distintos e separados por exercícios de relaxamento psicológico guiado por um profissional também. Alguns parâmetros foram medidos em tempo real durante os 2 cenários. Dentre eles, o nível de condutância da pele, a eletromiografia do músculo corrugador do supercílio, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Bem, aqui eu já trago os resultados desse estudo. Nesses gráficos, a gente consegue observar o primeiro, o da esquerda, corresponde à eletromiografia do músculo corrugador do supercílio. Nós observamos que, durante a simulação, que é essa parte do gráfico que tem descrito em cima, imagery, durante a simulação do cenário imperdoável, no qual sentimentos de mágoa e rancor eram precipitados,
a voltagem da eletromiografia do corrugador do supercílio foi superior do que no bloco de emoções que eram consideradas do cenário perdoável, que é a empatia e o perdão. Houve uma diferença estatisticamente significante e o valor de P foi inferior a 0,001, mostrando que o paciente tinha mais expressão de raiva, corrugava mais o supercílio durante os cenários em que ele era estimulado a sentir raiva, a sentir mágoa, a sentir rancor. No gráfico da direita, a gente consegue observar o nível de condutância da pele. O nível de condutância da pele ele reflete basicamente a excitação psicológica. Então, quando o paciente é exposto a uma situação em que há excitação psicológica, seja por qualquer sentimento, por qualquer emoção, vai aumentar a condutância da pele. E é medida através de um transdutor, é colocado na pele. Também, durante a simulação, naquela parte do gráfico que fala em médio, também os sentimentos de mágoa e rancor provocaram maior níveis de condutância da pele do que os sentimentos de empatia e perdão. Provocavam menos excitação da pele, menos emoções que causavam excitação no paciente, também com a diferença estatisticamente significativa. Durante a recuperação, na parte da direita do gráfico, onde tem recovery, durante a recuperação, que é naquele exercício de relaxamento que eu citei, também houve diferença. Mesmo depois que a situação não era parada a simulação, mesmo durante a recuperação, os pacientes que estavam no cenário imperdoável também tiveram maiores níveis de condutância da pele. Agora, falando sobre a frequência cardíaca, nós conseguimos observar o mesmo padrão. Durante a simulação, os pacientes que estavam sendo expostos ao cenário imperdoável tiveram maior variação da frequência cardíaca, né, aumento da frequência cardíaca durante a simulação daquelas condições em que eles eram estimulados a sentirem rancor e mágoa, tanto na fase de simulação quanto na fase de recuperação. Houve uma diferença estatisticamente significativa no gráfico à esquerda, e no gráfico da direita a gente observa a pressão arterial média, que também foi medida durante o estudo, durante o procedimento. Na fase de simulação, a pressão arterial média aumenta nos pacientes que estão expostos aos cenários imperdoáveis, que precipitam esses sentimentos mais negativos, como rancor e mágoa, e os pacientes que são estimulados a sentirem empatia e perdão, e vontade de perdoar, tem uma redução, tem um aumento menor da pressão arterial média, como a gente consegue observar. Na fase de recuperação, a pressão arterial média não apresentou diferença entre os cenários perdoável ou imperdoável. A conclusão desse estudo foi que o ato de não perdoar cronicamente pode contribuir de forma adversa para a saúde cardiovascular, perpetuando a raiva e a excitação da psique do paciente e aumentando também a reatividade cardiovascular. Né? A gente observou que a frequência cardíaca e a pressão arterial média aumenta durante as fases em que o paciente é exposto a situações que ele é levado a sentir mágoa e rancor. Nesse estudo, eu trago agora uma relação entre a resiliência e a saúde cardiovascular. É um estudo mais recente, de 2022, foi recém-publicado. O título dele é Resiliência Psicológica, Doença Cardiovascular e Distúrbios Metabólicos. É uma revisão sistemática. Os objetivos desse estudo foi realizar uma revisão sistemática com o objetivo de responder às seguintes questões. Pessoas resilientes são menos propensas a sofrer ou desenvolver doença cardiovascular. Pessoas resilientes são menos propensas a sofrer ou desenvolver condições metabólicas. Pessoas resilientes que sofrem de doenças metabólicas têm menor progressão da doença. Essas foram as questões norteadoras do trabalho, dessa revisão sistemática. Como metodologia, eles fizeram uma pesquisa de artigos nas bases Medline, Web of Science, PsycInfo e Google Acadêmico. Foram incluídos estudos transversais e longitudinais, com qualquer avaliação de resiliência, nos quais o desfecho fosse qualquer doença cardiovascular ou doença metabólica. Dos 26 artigos que foram lidos integralmente inicialmente, 17 foram considerados elegíveis para o trabalho e foram incluídos à análise final do trabalho. 5 estudos tiveram doença cardiovascular como desfecho, dos quais 4 encontraram alguma associação. A baixa resiliência psicológica, avaliada por diversos scores, associou-se com maior risco de
Acidente vascular encefálico com hazard ratio de 1,16 significa que os pacientes que tinham baixa resiliência tinham 16% mais chance de ter AVE do que os pacientes do quartil mais alto de resiliência. Também foi observado a maior risco de doença arterial coronariana com hazard ratio de 1,17, isso significa que 17% mais chance de DAC nos pacientes que tinham baixa resiliência, e também foi encontrada uma associação significativa entre a baixa resiliência psicológica e um risco maior de IC, de insuficiência cardíaca, com hazard ratio de 1,41, 41% mais chance de insuficiência cardíaca nesses pacientes que tinham baixa resiliência psicológica. Já em relação aos distúrbios metabólicos, as condições metabólicas, baixa resiliência psicológica se associou com maior risco de hipertensão arterial sistêmica, com hazard ratio considerável de 1,43. Também foi associado a maior risco de dislipidemia. Foi considerado que o incremento da score de resiliência associou-se com a redução significativa do LDL. Então, na medida que a resiliência aumenta, foram observadas redução nos níveis séricos de LDL. Mas não houve efeito sobre o HDL. Não houve efeito nem positivo nem negativo sobre o HDL. Não houve efeito significativo, pelo menos. A baixa resiliência também se associou a maior risco de diabetes mellitus, com hazard ratio de 1,51, maior circunferência abdominal e maior IMC, e também a maior grau de severidade da síndrome metabólica. Eu falei sobre resiliência e saúde cardiovascular. O último estudo falava sobre resiliência e saúde cardiovascular. Vou apresentar agora um outro estudo que fala sobre religiosidade, espiritualidade e saúde cardiovascular. É um estudo de Koenig. Ele é um pesquisador da Universidade de Duke, dos Estados Unidos. Ele é um dos pioneiros nessa área. Foi um dos primeiros pesquisadores a começar a pesquisar a relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde cardiovascular. Eu trouxe esse artigo mais antigo mesmo, que é um dos primeiros artigos originais que ele publicou, em 98, sobre o assunto. É um tema bastante recente. No final do século passado, começou a pesquisar sobre esse assunto. E nesse artigo, ele avalia a relação entre atividades religiosas e pressão arterial em idosos. O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre atividades religiosas públicas e privadas e a pressão arterial em uma amostra de idosos, uma amostra grande de idosos. Na metodologia, os indivíduos foram abordados em 3 momentos e indagados sobre variáveis demográficas, atividade física, tabagismo, IMC, hipertensão arterial e uso de antihipertensivos. Além disso, eles foram indagados sobre a atividade e a filiação religiosa, sobre a frequência a reuniões religiosas, que foi depois enquadrada numa escala de 6 pontos para tornar o dado objetivo, o dado numérico. Também foram questionados quanto à frequência de oração, meditação e o estudo da Bíblia, que foi classificado numa escala de 5 pontos, e também sobre a frequência em que assiste a programas religiosos de TV ou rádio, que foi classificado numa escala de 6 pontos, uma escala ordinal de 6 pontos. No final das entrevistas, a pressão arterial era medida de modo padronizado por uma equipe treinada. Os resultados desse estudo de Koenig, 98, de Koenig e colaboradores, foi que houve uma pequena diferença de 1 a 4 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica de indivíduos que atendiam com frequência a serviços religiosos, em comparação àqueles com baixa ou nenhuma frequência. É uma diferença pequena, esse é o intervalo de confiança do achado, 1 a 4 milímetros de mercúrio, mas é uma diferença significativa na pressão arterial sistólica desses indivíduos que tinham maior frequência em atividades religiosas. Foi observado também menores níveis de pressão arterial naqueles que frequentemente oravam ou estudavam a Bíblia. Foi observado também que os pacientes que frequentavam serviços religiosos e oravam ou estudavam a Bíblia tiveram 40% menos chances de ter uma pressão arterial diastólica superior a 90 milímetros de mercúrio, ou seja, esses pacientes que frequentavam serviços religiosos ou oravam e estudavam a Bíblia tiveram 40% menos chance de ter hipertensão diastólica. Pessoas religiosamente ativas foram mais propensas a aderir ao tratamento medicamentoso, mas esse fator isolado não explicou as diferenças observadas anteriormente que eu citei. Todos os achados que eu acabei de citar dos impactos da religiosidade e espiritualidade sobre a pressão arterial, eles foram ajustados para o efeito da adesão ao tratamento. Então, apesar das pessoas que eram mais religiosas
terem uma melhor adesão ao tratamento, foi ajustado o modelo para essa diferença e observou-se que todas essas relações sobre a pressão arterial eram independentes da maior adesão medicamentosa nesse grupo. Enquanto a maior atividade religiosa esteve associada com menores níveis de pressão arterial, aqueles que assistiam programas religiosos de TV ou rádio apresentaram maiores níveis de PA. Esse foi o dado mais contraditório desse estudo. Eles observaram que os pacientes que consumiam mais mídia na TV ou no rádio, mídia religiosa, apresentaram maiores níveis de pressão arterial. Na discussão do artigo, ele não explica muito bem qual seria a principal hipótese para que esse achado contraditório com os demais achados fosse explicado. Eles não explicam tão bem, mas alguns cenários hipotéticos podem ser levantados. O consumo de TV e de rádio pode acabar aumentando por si só a pressão arterial, o próprio estímulo da luz azul, da televisão, por exemplo. Eles acabam citando algumas possibilidades do que poderia explicar esse achado, mas não são tão contundentes nesse sentido. Os demais achados foram respaldados em outros artigos na discussão. Esse achado foi mais contraditório. Falando agora sobre um trabalho mais recente, também sobre religiosidade, espiritualidade e saúde cardiovascular, também é um estudo meta-analítico de 2020, bem mais recente, que o título é Religiosidade, Espiritualidade e Marcadores de Saúde, marcadores fisiológicos de saúde. Os objetivos do estudo foram de caracterizar a extensa quantidade de trabalhos acerca de religiosidade e espiritualidade e determinar quais aspectos da religiosidade e espiritualidade estão associados com desfechos em saúde específicos. A análise incluiu participantes saudáveis e com doença e se limitou a avaliar objetivamente marcadores de saúde. Eles reuniram estudos das bases de dados do MED, Web of Science, do acadêmico, e dos 184 artigos inicialmente identificados, 87 foram incluídos ao estudo. Os resultados observados foram os seguintes. Observou-se correlações negativas entre religiosidade e espiritualidade e os seguintes biomarcadores de saúde: pressão arterial, hipertensão, colesterol sérico, biomarcadores de infarto do miocárdio, contagem de neutrófilos e monócitos, infecções virais e proteína C reativa. Então, na medida que a religiosidade e espiritualidade aumentavam, esses biomarcadores diminuíam de frequência ou diminuíam de nível. A pressão arterial, a hipertensão, o colesterol sérico, todos esses que estão aí listados. Vale ressaltar que esse I quadrado que está grifado em todos os achados corresponde à magnitude da heterogeneidade entre os estudos. Então, como é uma meta-análise, eles acabam pegando vários estudos e fazendo um compilado e faz uma análise estatística que reúne os resultados de todos esses estudos. Esse I quadrado, quando ele chega perto de 100%, ele indica uma alta heterogeneidade. Isso significa que o achado não é tão confiável. O ideal é que ele esteja no máximo até 50%. Então, alguns desses achados eles não são tão relevantes, apesar de serem significativos do ponto de vista estatístico. O P é menor do que 0,005, mas houve uma heterogeneidade grande entre os estudos que não permite concluir não permite concluir tanta coisa nesse sentido. Dos achados que tiveram mais relevância, eu posso citar aqui a hipertensão, que teve um I quadrado de 25%. Então, houve uma correlação negativa entre a religiosidade, a espiritualidade e a hipertensão. Na medida que um diminui, o outro aumenta. Então, na medida que a religiosidade e a espiritualidade aumenta, a hipertensão diminui. Também houve um achado significativo para infecções virais. Então, na medida que a religiosidade e a espiritualidade aumenta, as infecções virais diminuem, com um quadrado de 10%, significa que os estudos eram bem padronizados, então o achado é confiável. E das correlações positivas entre religiosidade, espiritualidade e biomarcadores de saúde, temos a contagem de células T, que foram provenientes, esses estudos foram principalmente relacionados ao HIV, AIDS, que os pacientes que geralmente fazem contagem de células T, a população CD4. Então, esses estudos provenientes dos estudos com AIDS, HIV/AIDS, foram esses estudos que foram levados em consideração. Eles observaram uma relação positiva entre religiosidade e espiritualidade
e a contagem de células T, ou seja, na medida que um aumenta, o outro também aumenta, que é bom. A contagem de células T nos pacientes HIV/AIDS, o ideal é que aumente durante o acompanhamento da doença. Também foi observada uma correlação positiva entre religiosidade e espiritualidade e diabetes mellitus, o que também é um pouco contraditório. Entretanto, o I quadrado desse achado foi superior a 50%, o que leva a gente a acreditar que esse achado foi mais definido pela heterogeneidade dos estudos, pelos estudos não serem tão homogêneos nas suas metodologias, aí esse achado foi ao acaso. Talvez também possa ter sido porque os estudos que foram levados em consideração tinham uma prevalência muito alta de diabetes mellitus, o que pode inflar o modelo. Então, pode ser muito mais um erro matemático do que, de fato, um achado, nesse caso. Também foi observada uma correlação positiva entre religiosidade, espiritualidade e IMC. E o que o autor discute no artigo é que o IMC não é uma variável tão boa para determinar a obesidade, visto que ela não leva em consideração o percentual de gordura do corpo, leva em consideração só a massa total, né? Massa magra e massa gorda. Então, não necessariamente esse IMC mais elevado nos indivíduos que têm religiosidade e espiritualidade maior indica obesidade, mais obesidade. Talvez não. Bom, agora que eu apresentei um pouco sobre esses fatores psicossociais e sua influência sobre a saúde cardiovascular, eu vou falar um pouco sobre a nossa linha de pesquisa, né, o nosso grupo de pesquisa em religiosidade, espiritualidade, resiliência e síndrome coronariana crônica, que é coordenado por doutora Joselina e doutor Souza, e foi baseado primeiramente nesse projeto de pesquisa, que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFES e foi aprovado. O título original é Espiritualidade, Religiosidade e Resiliência em Pacientes com Síndrome Coronariana Crônica. Esse projeto de pesquisa, ele deu origem ao nosso banco de dados. A partir do projeto de pesquisa, nós começamos a fazer a coleta dos pacientes em campo. Hoje, em novembro de 2022, nós temos 237 pacientes incluídos ao banco de dados. A idade média desses pacientes é de 60,8 anos, com desvio padrão de 10,7. 132 são do sexo feminino e 105 pacientes são do sexo masculino, uma proporção de 55, 45%, mais ou menos. 121 pacientes são da rede pública, 51%, e 115 são da rede privada, 48%. Nós temos 4 centros hospitalares incluídos no estudo. O Hospital Cirurgia, o Hospital Universitário de Aracaju, o Hospital São Lucas e o Hospital Primavera. São 4 centros hospitalares, 2 da rede pública, 2 da rede privada. 109 pacientes têm síndrome coronariana crônica, corresponde a 46% da amostra, e 128 não têm síndrome coronariana crônica, 54% da amostra. 156 pacientes têm dislipidemia, corresponde a mais ou menos 66%. 67 pacientes têm obesidade, cerca de 28%. 76 pacientes têm diabetes mellitus tipo 2, cerca de 32%. E 171 pacientes são hipertensos, cerca de 72%. Aqui é o nosso banco de dados, registrado no SPSS Estatística. Nós temos atualmente 237 pacientes. Falar um pouco agora sobre a produção científica do nosso grupo de pesquisa até então, né, em 2022. A dissertação de mestrado de doutora Adele, eu não sei se ela está presente aqui na reunião, mas o mestrado dela foi qualificado já em setembro, se eu não me engano, foi qualificado o mestrado dela. Estou aqui, Carol. Estou presente, Adele, viu? tudo bom? Qualquer dúvida que alguém tiver, a gente pode conversar depois. Certo. Foi qualificado agora em setembro, o mestrado dela, se eu não me engano, foi em setembro, e vai ser defendido ainda esse ano, eu acredito. O título do mestrado é Espiritualidade, Religiosidade e Resiliência em Pacientes com Síndrome Arterial Coronariana Crônica. Os objetivos foram avaliar o perfil e relevância da espiritualidade, religiosidade e resiliência em pacientes com síndrome coronariana crônica e suas correlações, bem como a aceitação dos pacientes quanto à abordagem desse tema na prática médica. Foi um estudo observacional transversal. Os 237 pacientes do banco foram incluídos, sendo 109, 46%,
com síndrome coronariana crônica e 128 pacientes, que correspondem a 54%, do grupo sem síndrome coronariana crônica. Utilizou-se 3 escalas para inferir religiosidade, espiritualidade e resiliência. A escala Durel, que é da Universidade de Duke, a BMMRS, que é uma escala de religiosidade e de espiritualidade, e a escala de Connor-Davidson, de 10 itens, que é o CD-RISC-10, que é uma escala de resiliência. A amostra foi descrita quanto à religiosidade, espiritualidade e resiliência de modo geral, e segundo o grupo de pesquisa também, segundo o grupo de pesquisa se era síndrome coronariana crônica ou sem síndrome coronariana crônica. Foi realizada também uma análise multivariada por meio de ANCOVA e MANCOVA para ajustar a influência do sexo e da idade sobre os achados, porque durante a pesquisa nós observamos que o sexo e a idade eram diferentes entre os grupos, né, de síndrome coronariana crônica ou sem síndrome coronariana crônica, o que é evidente. Em geral, os pacientes com síndrome coronariana crônica são mais velhos e geralmente do sexo masculino. Então, havia essa diferença, nós precisamos ajustar. Bom, os resultados da dissertação de mestrado é que não foram encontradas diferenças entre os níveis de espiritualidade, religiosidade e resiliência entre os pacientes com e sem síndrome coronariana crônica, e observou-se altos níveis dessas variáveis em ambos os grupos. Entretanto, foi observado maiores níveis de espiritualidade e religiosidade no sexo feminino e com o avançar da idade. Então, os indivíduos mais idosos tinham maior religiosidade e espiritualidade, e os indivíduos do sexo feminino tinham mais religiosidade e espiritualidade. A resiliência apresentou correlação positiva e significativa com espiritualidade e religiosidade. Foi uma associação positiva de quase 0,2, com um P estatisticamente significativo. E a análise multivariada confirmou que existe uma relação independente entre resiliência e idade, com um P de 0,007, um efeito de 0,032 e um poder observado de 76,9%. Foi observado também que maiores níveis de espiritualidade e religiosidade se associaram ao sexo feminino e à idade mais avançada, e que níveis altos de resiliência se associaram somente à idade mais avançada, não se associaram ao sexo. A grande maioria dos pacientes considera que a espiritualidade e religiosidade é um tema importante e gostaria que fosse abordado no consultório, 94%. Todavia, a maioria afirmou que esse tópico nunca havia sido abordado em algumas de suas consultas, 76,8%. Então, existe um descompasso muito grande, né? Essas duas afirmações demonstram que, apesar dos pacientes quererem que seja abordado esse tema, espiritualidade e religiosidade no consultório, 94%, uma grande parte refere que isso nunca foi abordado nas suas consultas, 77%. Aqui é uma recordação da qualificação do mestrado da doutora Adele, no dia 23 de setembro de 2022. A gente tem na imagem o doutor Souza, a doutora Ângela, a doutora Adele, a doutora Joselina e o doutor Hinaldo, que participaram da qualificação. Eu também estava presente, foi ótima, brilhante. Mais uma produção da nossa linha agora, de religiosidade e espiritualidade. Foi um artigo científico que foi submetido já para a revista e está em fase de avaliação, então eu não posso falar tanto sobre os achados do artigo, porque ainda está em fase de avaliação, não foi publicado. O título do artigo é Religiosidade e Espiritualidade, um novo paradigma na prevenção de doenças cardiovasculares. Os objetivos foram diferenciar grupos de pacientes com diferentes níveis de religiosidade e espiritualidade quanto à distribuição de fatores de risco cardiovascular e quanto à síndrome coronariana crônica. A metodologia foi um estudo observacional transversal. Os 237 pacientes foram inicialmente incluídos, porém, somente não, né? A grande maioria, mas foram excluídos 2 pacientes. Só 235 cumpriram o critério para clusterização, que foi o método utilizado. Então, dos 237 pacientes que foram incluídos inicialmente, 235, de fato, cumpriram o critério para a análise de clusters. Utilizou-se as duas escalas presentes no banco, o Durel, de religiosidade, e a BMMRS, de religiosidade e espiritualidade, e se procedeu a uma análise de clusters para distinguir grupos de pacientes com níveis distintos de religiosidade e espiritualidade. Nós obtivemos 2 grupos. O cluster 1,
que é composto por pacientes com menor nível de religiosidade e espiritualidade, e o cluster 2, que é composto por pacientes com maior nível de religiosidade e espiritualidade. Cluster é o grupo. Então, a análise de cluster distinguiu dois grupos, dois perfis de pacientes. O perfil 1 são os pacientes com menor nível de religiosidade e espiritualidade. E o perfil 2 são os pacientes com maior nível de religiosidade e espiritualidade. Aqui eu trago a figura central, que foi submetida junto com um artigo, que sintetiza os resultados que nós encontramos. No cluster 1, que é aquele grupo de pacientes com menor nível de religiosidade e espiritualidade, nós observamos uma frequência maior do sexo masculino, 82% eram homens, uma frequência bem maior do sexo masculino. Nesse cluster com menor religiosidade e espiritualidade, nós observamos também maior frequência de tabagismo, 51% contra 13%, maior frequência de consumo de álcool, 76% contra 29,5%, maior frequência de hipertensão arterial, 82% contra 65%, maiores prevalências de dislipidemia, 77% contra 58%, maior frequência também de síndrome coronariana crônica diagnosticada, 58% contra 36,7%, e maior prevalência de evento cardiovascular prévio, IAM ou AVE, 36,5% no cluster com menor religiosidade e espiritualidade, contra 15% no cluster com maior religiosidade e espiritualidade. Então, os pacientes que tinham menor religiosidade e espiritualidade apresentaram maior frequência de fatores de risco cardiovascular, de síndrome coronariana crônica e de evento prévio. Esses foram os principais achados do artigo que a gente enviou para publicação. Além da dissertação de mestrado e do artigo científico, nós produzimos também, esse ano, 5 temas livres. 5 temas livres foram elaborados pelo nosso grupo de pesquisa e foram submetidos ao 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia, que aconteceu em conjunto com o Congresso Mundial esse ano, que foi no Rio de Janeiro. Nós aprovamos os 5 trabalhos, 100% de aprovação. 3 foram na modalidade jovem pesquisador e 2 foram na modalidade iniciação científica. E os trabalhos já estão publicados nos anais da Arquivos Brasileiros de Cardiologia e da Global Heart. Foram recentemente publicados. Eu vou falar brevemente dos 5 trabalhos que nós levamos, falar um pouquinho o que foi que a gente tirou de conclusão de cada um deles. Esse primeiro trabalho, a gente procurou abordar mais de uma forma descritiva. Nós fizemos uma síntese do que tem no nosso banco. Nós fizemos uma análise descritiva em relação a comorbidades, em relação a variáveis relacionadas à religião e à espiritualidade. O título do trabalho é Espiritualidade e Religiosidade no Ambulatório de Cardiologia. Como nós estamos 2 anos após a publicação do Guideline de Prevenção, da Diretriz de Prevenção da SBC, e nós observamos que nós destacamos, principalmente nesse trabalho, aquele achado que eu já havia citado do mestrado da doutora Adele, que é 94% dos pacientes referem que gostariam que os médicos abordassem sobre espiritualidade e religiosidade no consultório, na consulta, porém, 77% afirma que isso nunca aconteceu, então denota um descompasso entre a recomendação da diretriz e a prática clínica. Por que os médicos não estão abordando isso? Por que os cardiologistas não estão abordando esse tema, esse tópico, mesmo depois da diretriz de prevenção cardiovascular ter sido publicada e ter recomendado que esse tema fosse abordado para abordar essa dimensão psicossocial do paciente? Então, nós mostramos isso, pelo menos em Sergipe, a diretriz não vem sendo seguida, né? 77% dos pacientes afirmaram que nunca foram abordados quanto a esse tema. Basicamente, foi essa a conclusão principal desse trabalho que nós obtivemos. Além disso, nós descrevemos os pacientes em relação à frequência de hipertensão, dislipidemia, doença coronariana, diabetes. Foi um trabalho mais descritivo. O segundo trabalho que nós levamos diz respeito à diferenciação entre os grupos de pacientes com síndrome coronariana crônica e sem síndrome coronariana crônica. Nós comparamos espiritualidade e religiosidade entre esses grupos, e esse trabalho foi o que foi incluído a análise multivariada que foi feita na dissertação de mestrado da doutora Adele. A principal conclusão do trabalho foi que os pacientes, que eles acreditam que
Deus os pune mais e que as pessoas das suas comunidades religiosas lhes ofereceriam menos conforto, os pacientes com síndrome coronariana crônica, eles acreditam mais nisso, que Deus os pune mais e que as pessoas das suas comunidades religiosas lhes ofereceriam menos conforto em tempos difíceis, mas não foi observada nenhuma correlação entre espiritualidade, religiosidade e resiliência com o grupo de pesquisa, somente para essas duas indagações que estão presentes em uma das escalas. Entretanto, a idade mais avançada e o sexo feminino estiveram associados positivamente com espiritualidade e religiosidade, e a maioridade também, a idade avançada também esteve associada com a resiliência. Esse foi um trabalho que descreveu mais a análise multivariada do trabalho de dissertação de mestrado. Esse terceiro trabalho, ele foca um pouquinho mais na disposição para o perdão, a disposição para o perdão em pacientes com síndrome coronariana crônica. A principal conclusão que nós tiramos a partir dele foi que os pacientes que tinham que tinham religiosidade organizacional e religiosidade intrínseca mais elevados também tinham níveis de perdão mais elevados, então observou-se uma correlação positiva entre o nível de perdão e religiosidade. Então, os pacientes que eram mais religiosos perdoavam mais, os pacientes com síndrome coronariana crônica que eram mais religiosos perdoavam mais. Foi basicamente isso que a gente destacou nesse trabalho. Esse quarto trabalho foi um trabalho que nós fizemos a associação entre fatores de risco cardiovascular como tabagismo e consumo de álcool com a religiosidade e espiritualidade. Nós observamos que os pacientes que tinham maiores níveis de religiosidade organizacional tinham também menor frequência de tabagismo e menor frequência de consumo de álcool. Então, os pacientes mais religiosos, do ponto de vista da religiosidade organizacional, tinham menos prevalência de fator de risco. Nós comprovamos também nesse trabalho. E esse último trabalho, nós focamos um pouquinho mais na resiliência e nós quisemos observar se houve uma diferença entre os pacientes com síndrome coronariana crônica, os pacientes coronariopatas, se existia diferença no nível de resiliência desses pacientes no público e no privado. Então, foi dividido dessa forma: pacientes que foram atendidos na rede pública, pacientes que foram atendidos na rede privada, pacientes com síndrome coronariana crônica. A gente quis observar se existia uma diferença de resiliência a depender do local, né, da rede em que ele era atendido. Nós observamos, sim, diferença de resiliência entre esses grupos. Nós observamos que o nível total de resiliência foi maior para os pacientes coronariopatas que eram atendidos na rede privada. 30, a pontuação no score dos pacientes da rede privada foi de 30, e a pontuação do score de resiliência para os pacientes atendidos na rede pública foi de 26,7, uma diferença estatisticamente significativa, e essa diferença foi ajustada para a diferença de idade entre os grupos. Houve uma diferença de idade entre os grupos. Os pacientes do grupo privado eram mais velhos. Então, surgiu a dúvida se o maior nível de resiliência nesse grupo era determinado pela idade mais avançada e não necessariamente porque eles eram da rede privada. Então, nós fizemos uma análise multivariada também nesse trabalho para ajustar para a idade. Nós observamos que, mesmo com ajuste de idade, os pacientes do grupo privado tinham um maior nível de resiliência que os pacientes do grupo público. Então, não é a idade que está influenciando nesse achado, provavelmente é, de fato, a proveniência do indivíduo. Os indivíduos da rede privada apresentaram um maior nível de resiliência total dos pacientes da rede pública, mesmo depois do ajuste para a idade. Aqui nós temos as imagens das apresentações dos temas livres no Congresso, que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, no mês passado, em outubro. Nós apresentamos 5 trabalhos. Nas 2 imagens do meio, nós vemos a doutora Adele, o doutor Roberto Sporcati, que é vice-presidente do DENCA, o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Ele que também é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele que avaliou alguns dos nossos trabalhos e deu dicas valiosas para que a gente continuasse aprimorando o trabalho na nossa linha de pesquisa. E finalizei a apresentação. Gostaria de agradecer aos professores orientadores, doutora Joselina, doutor Souza, e também ao grupo de pesquisa. Está todo mundo listado nominalmente aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo: doutora Adele, Bruna, Camille, Diego, Gabriela, Júlia, Jade, Juliana, Mariana, Milena, Otávio, Felipe.
muita gente para fazer isso acontecer, foram muitas pessoas para a gente conseguir coletar todos esses pacientes, 217 pacientes. Em um ano, mais ou menos, nós conseguimos coletar todos esses pacientes e produzir ciência, né? A gente conseguiu produzir alguns trabalhos, aí pretendemos continuar produzindo mais. Já já vem o artigo do mestrado e doutorado dele também, que vai ser uma futura publicação. Gostaria de agradecer também às instituições que permitiram com que a pesquisa fosse conduzida, né? Ela que acontece em 4 centros hospitalares, e nós temos a anuência dos 4 centros, então é muito importante que esses hospitais tenham apoiado a pesquisa para que a gente continue fazendo ela acontecer, que é São Lucas, Cirurgia, o HU e o Hospital Primavera. E essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para compor essa apresentação. Muito obrigado. Bem, parabéns, Ícaro. Eu pedi agora que você descompartilhe a tela, né? Exato, fica mais fácil para a gente ver as pessoas. Bem, você, sem dúvida, não fez uma apresentação bem consubstanciada, né? Fez um background muito, assim, bem feito, né? Do ponto de vista de riqueza de dados, que fundamenta, né, toda o processo da pesquisa, que, como eu volto a dizer, realmente a grande orientadora é a professora Joselina. Eu fiquei só entusiasmado pelo processo, mas ela é que, sem dúvida nenhuma, é a orientadora. Bem, aí eu estou vendo que está presente tanto a doutora Joselina como a Adele, né, que é a orientanda dela, né, aluna de mestrado. Então, eu queria primeiro dizer aqui se a Adele ou Joselina queriam acrescentar alguma coisa aí no que Ícaro fez e abrir para discussão. O Adele, está presente? Oi, professora, estou sim. Pronto. Então, eu vou deixar você falar primeiro e no final eu fecho, tá bom? Pronto, tá certo. Pronto, tá certo, tá, tchau. Eu estou aqui ouvindo. Pronto, é assim, Ícaro fez uma exposição realmente bem completa. Deixa eu ativar aqui minha câmera. Ícaro conseguiu fazer uma exposição bem completa, né, de tudo que a gente vem feito. Como ele frisou bem no final, assim, a gente gosta de salientar sempre que isso tudo é ciência, porque às vezes quando a gente fala de espiritualidade e de religiosidade, muita gente acha que por ser um tema subjetivo, está lidando com uma coisa etérea, com uma coisa não palpável, mas na verdade, assim, isso é ciência, a gente viu bem isso no último congresso, quantas mesas tiveram com relação a esse assunto, vários profissionais de renome, doutor Roberto Sporcati, doutor Mário Borba, doutora Lucélia Magalhães, pessoas que já da cardiologia. Acho que travou, né, Ícaro? Travou aqui para mim também. A imagem e o áudio. A dela, eu acho que eu acho que talvez ela tenha que reiniciar, né? Sair e voltar. Deixa eu falar então agora, enquanto ela volta. Então, o que aconteceu realmente foi que nesse congresso nós tivemos uma coisa importante, que a gente vinha participando durante os 2 anos do grupo de estudo, né? E agora, nesse ano, o grupo de estudo virou um departamento da sociedade. E durante todo o congresso teve 2 salas lá muito ligadas nesse tema. E nós tivemos a oportunidade de conhecer as pessoas pessoalmente, de todo esse grupo que está estudando. E uma coisa bem interessante que nós percebemos, eu digo os mais velhos, do próprio departamento, foi que a quantidade de pessoas das novas gerações nas palestras era muito grande.
E o que aconteceu foi que o Sporcati e o Fernando, ele chegou a pedir para levantar a mão, né? Quem tivesse até 40, 30 e poucos anos, até 40 e poucos anos, a cada década, e nós ficamos impressionados com o interesse da nova geração no tema. Isso me chamou bastante atenção, né, Adélia? Foi, Adélia, eu desculpe, resolvi... eu não sei. É porque eu resolvi falar que você ficou travada aí. Tem o microfone A aberto. internet Foi, eu não sei até travou. onde vocês ouviram, eu estava no quarto, mas lá a internet aqui na Atalaia não é muito boa, não. Aí eu acabei precisando vir para outro lugar. Mas é mais ou menos isso que você falou mesmo. O quanto esse tema vem crescendo, né, cientificamente, aumentando cada vez mais as mesas, à medida que vai passando o tempo nos congressos. É muito impressionante. Ô, Adélia, você está sem som agora. Tá difícil aí. Tá difícil. Está sem som. Oi. Eu não sei o que foi que vocês conseguiram ouvir. Eu precisei sair do local que eu estava, porque a internet aqui não é muito boa. E aí, eu não sei o que foi que vocês conseguiram ouvir, mas até onde foi ouvido. Mas, na verdade, é isso que a doutora Joselina estava falando agora também, que eu consegui ainda pegar uma parte, né? Esse interesse crescente, o aumento das mesas, das discussões sobre o assunto em relação a essa temática. E o livro que doutor Mário Borba, do Rio Grande do Sul, que ele é cardiologista, ecocardiografista, mas ele publicou aquele livro Medicina e o Evangelho, fantástico o livro, eu estou lendo. Isso. Com um conhecimento assim, profundo de tudo que, até dos vocabulários das novas escrituras, né, do cristianismo, desde do Velho Testamento, do Novo Testamento, a relação com o cuidar, com o ensinar, é muito interessante o livro. É A Medicina e o Evangelho. É do Dr. Mário Borba, que é um ecocardiografista, cardiologista do Rio Grande do Sul. E ele deu muita atenção a gente, né, Adélia? Ele explicando, ele fez uns comentários nos nossos posts bastante longos, ele gostou muito. Eu quero parabenizar a Ícaro, né, Ícaro, pela apresentação, achei fantástico. Ele falou da parte científica, do perdão, da resiliência, da religiosidade, inclusive colocando trabalho científico de outras especialidades, né, e falou sobre a nossa produção. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Interessante, viu, Joselina? Hoje eu fiz uma apresentação no Tribunal de Contas, a convite do doutor Aragão, exatamente sobre religiosidade na cardiologia, em função daquela apresentação que eu tinha feito na reunião magna, e foi impressionante, assim, o auditório cheio. Eu procurei fazer uma construção mostrando sobre as doenças cardiovasculares, sobre a dificuldade que se tem do controle do fator de risco e sobre a possibilidade de religiosidade entrar como um auxílio para controlar o fator de risco. O que eu acho que é um grande desafio nosso, porque, por exemplo, por tudo que tem visto, você viu por a exposição de Ícaro, mesmo essa evidência nossa que já no nosso estado, que não se tem dúvida que quem tem mais religiosidade tem menos fatores de risco, está mais preparado e assim por diante. Eu acho que o grande desafio nosso vai ser exatamente fazer com que as pessoas aumentem mais a sua espiritualidade. Esse é o que é o grande desafio, né? Então, eu até coloquei assim que para vencer esse desafio precisa primeiro o médico acreditar nisso aí, porque se o médico não acreditar, não vai ter como implementar isso aí, né? E nesse processo de acreditar, ele tem que ser um otimista. E logicamente, eu citei como exemplo de otimista aquele que foca muito mais no resultado do que na solução do que no problema. O exemplo clássico do professor Adilho Jardine, um vencedor, uma pessoa conhecida de todos nós, que ele dizia isso, que ele não discutia o problema, ele só discutia a solução. E a outra barreira grande
que eu acho que para você implementar é exatamente a falta de compaixão, né? Porque se você não tiver isso aí, esse olhar, né, compadecido com as pessoas, você não vai conseguir implementar. Então, eu não sei como é a visão que vocês têm, porque, assim, que a gente sabe que a religiosidade ajuda, nós sabemos. Daí existe uma evidência grande. Eu estou falando da cardiologia porque é o que interessa para a gente, mas, como o Ícaro falou e tudo mais, assim, em todas as, eu acho que, especialidade, a oncologia, a especialidade deve ter uma influência monstruosa, né? Nós sabemos aqui quantos casos de pacientes assim, esse venceu o câncer. E você vai ver que sempre são pessoas assim. Eu tenho um exemplo mesmo de um paciente que ele teve um câncer de rim, posteriormente ele teve uma leucemia, depois com o tempo a leucemia virou linfoma, e esse camarada é um empresário de ultra sucesso aqui na nossa cidade, já é um octogenário, e é tido como curado das três, quer dizer, e o que você vê nele é um otimismo impressionante, né? Aquela pessoa para frente, que está sempre focando no trabalho, mas de uma forma positiva. Então, eu acho que esse é o desafio. Não sei se essa é a impressão de vocês, né? Assim, como é que a gente vai chegar no nosso paciente, senta aqui na minha frente, eu detecto que ele tem uma baixa religiosidade, como fazer ele entrar nesse time de religiosidade? Então, esse aqui é um desafio. Eu queria ver a Tônica Cadelli, que tem estudado muito aí, qual é a percepção. Professor, eu acho que assim, o desafio maior é entre a própria classe médica, entendeu? Retirar o preconceito com relação a esse assunto. Como eu disse, eu não entendi até onde vocês me ouviram, mas assim, realmente isso vem mudando. A gente tem pessoas de nome em outras que já atuam de forma grandiosa em outras especialidades, como o doutor Álvaro Avezum, doutor Ibrahim, doutora Lucélia Magalhães, que é da hipertensão e tudo, atuando nesse sentido da espiritualidade. Isso é importante para os demais colegas entenderem que a gente não está tratando aqui de uma coisa abstrata e fora da ciência, né? Isso aqui é discussão científica. Os estudos mostram que, de alguma forma, o que a gente desconhece agora, atualmente, ainda são os caminhos pelo qual isso ocorre, né? Os mecanismos fisiopatológicos, mas a gente tem já muito estudo mostrando que realmente a espiritualidade e a religiosidade influencia de alguma forma. Então, assim, independente da religiosidade e da espiritualidade do próprio médico, é importante para ele entender que aquilo pode afetar o paciente. Então, independente da crença do médico ser diferente da crença do paciente, ele precisa entender de que forma aquela crença influencia a saúde do paciente. Porque existe, inclusive, uma minoria de casos, mas existem os casos em que a religiosidade e a espiritualidade pode atuar de forma negativa, que é o que a gente chama de coping religioso espiritual negativo. Quando o paciente tem esse sentimento de punição de Deus, como a gente falou, que vê a doença como uma punição. Então, assim, é mais importante o médico entender isso. A gente não está ali para fazer proselitismo, para pregar religiosidade e espiritualidade. Na verdade, a gente está ali para fazer ele entender de que forma ele se sente, né, com relação àquilo e tentar ajudar. Se achar que aquilo está sendo uma influência negativa, pedir a ele para procurar uma pessoa que seja até, já que a gente se acha incapaz ou não tem uma espiritualidade assim desenvolvida, pode ser uma pessoa da própria comunidade religiosa do paciente, entendeu? E também tem o aspecto do humanismo secular, né, que não está diretamente relacionado a uma espiritualidade ligada a nenhuma religião, que é o paciente que busca esses sentimentos mais positivos, como você falou aí, de otimismo, desse paciente com câncer de rim, né? De otimismo, de benevolência, não necessariamente ligada a nenhuma religião. Então, eu acho que o que é importante é a gente procurar trazer o paciente para essa própria autoanálise, entendeu? E para ele entender como isso funciona e a gente também, por nossa vez, entender como é que aquilo está afetando a doença. Perfeito. Zé Augusto? Opa!
Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Ícaro pela excelente apresentação. Acho que ele fez um overview bastante amplo do tema. E parabenizar também Joselina, Adele, Souza, que estão se envolvendo aí nessa linha de pesquisa, que eu reputo extremamente importante. Eu não estudo o tema do ponto de vista científico, apesar de eu concordar com a Adele que tem ciência, mas eu tenho interesse por espiritualidade desde jovem, digamos assim, frequentei encontros de jovens, coordenei encontro e já li bastante, mas sobre um prisma um pouquinho distinto desse. E assim, para mim, eu acho que isso é uma visão do não estudioso. Eu não estou contaminado também com que as diretrizes, com que a ciência tem trazido. Eu estou trazendo um pouco do meu background. Eu vejo com muita distinção espiritualidade de religiosidade. Para mim, isso é muito distinto. E eu acho que vocês estão usando as coisas um pouco intercambiáveis. Eu vejo que, às vezes, falam religiosidade e espiritualidade, para mim, é completamente distinto. Eu tenho pessoas, amigos e colegas que não têm nenhuma religiosidade, mas são espiritualistas, que é essa busca do intangível, essa busca de algo maior, essa busca do sentido da vida. Então, eu vejo isso de outra maneira. A religiosidade, para mim, é um método. Religião é um método para eu chegar, talvez, a essa conexão. Então, eu tenho a sorte de ter tido uma série de amigos padres durante minha vida, e eu tenho padres extremamente espirituais e tem outros não. A espiritualidade verdadeira, para mim, ela transgride até a própria lei. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O grande espiritualista, ele chega num ponto de conflito interno que ele tem a ética interna e ele transgride a lei. Tem um livro belíssimo do Newton Bonder sobre a alma imoral, que eu recomendo que se leia. É um rabino extremamente culto. E ele traz um pouco dessa alma imoral, que é uma santa transgressão. E digamos, uma obediência pecadora. Ele coloca isso. Então, eu penso que vale a pena refletir sobre essa distinção, que para mim não está muito... confronta com a minha crença pessoal. E, assim, apesar de eu concordar que isso é ciência, mas lembrar que espiritualidade é o intangível, então não é totalmente capturado pela ciência. A ciência não vai conseguir ainda, pode dar uma ideia do construto. A religião, sim. Quantas vezes eu oro, quantas vezes eu vou para a missa, quantas vezes eu me comungo, quantas vezes eu vou para a confissão, quantas vezes eu vou para o culto, para o terreiro, quantas vezes eu vou fazer os ritos de Iemanjá, passar um ano sem beber. Então, cada religião tem seu método para se chegar a essa conexão, essa purificação. Mas existem pessoas beatas de carteirinha que são extremamente rancorosas e fofoqueiras e etc. Eu só estou colocando de um linguajar um pouco mais claro para colocar que, para mim, isso é diferente. Também, do ponto de vista psicanalítico, eu também acho que perdão, que não é um ato racional. Na psicanálise, o perdão é uma coisa muito trabalhada, é uma coisa muito... Esse trauma, essa dor, essa raiva, ela é enfrentada de várias formas, com vários ângulos, com várias facetas, para você ir, aos poucos, entendendo esse processo de mágoa. Não é que você esqueça, mas aquilo já não dói como doía. Perdão não é existe uma vontade, um voluntarismo para perdoar, sim, mas o perdão é um ato muito mais complexo do que racional. Não adianta sublimar a raiva, não adianta colocar debaixo do tapete essa raiva, que não vai funcionar. E aí eu acho que essa ciência precisa ir também por um ponto, abordar essa questão. Tem um outro livro muito interessante, que era até um CD, um livro do Boff, que é sobre espiritualidade. Então ele mostra essa espiritualidade que talvez a Adele tenha colocado, secular, dos índios aqui na nossa Amazônia,
parábolas e contos e histórias de transcendência de índios que trazem essa semente, muito antes da ciência ser ciência. Ciência é um instrumento novo na sociedade contemporânea, extremamente novo, né? Um método novo. Se você pegar a espiritualidade, é muito mais antigo do que a ciência. Então, eu acho que vale a pena dar uma refletida, porque, como é uma ciência nova, não adianta, vai ter que pensar fora da caixa, não adianta pensar só o que o pessoal está fazendo, as autoridades, tem que sair do pensamento das autoridades, dos coordenadores, dos escritores e diretrizes, porque eu acho que é um assunto que transcende muito a esse aspecto científico. E tem gente que vai trabalhar com espiritualidade mais pelo consumo mesmo da publicação, é uma oportunidade de publicar e tudo, mas o ser espiritualista é algo muito, muito além do que isso. Porque senão todo mundo que está trabalhando é um vivenciar a espiritualidade. Eu tive muita experiência nessa eleição, de várias decisões que, para mim, foram a espiritualidade que me conduziu nas minhas decisões durante esse processo. E não foi nada muito racional só. Então, eu só queria trazer isso. E como ideia de trabalho, já que se falaram tanto de espiritualidade como proteção cardiovascular, a minha impressão é que nossos padres não são mais saudáveis do que a população geral. Minha impressão é que eles são mais obesos, sedentários e não são. Então, eu acho que valeria ver na arquidiocese, né, de Sergipe e fazer um trabalho com nossos padres, porque aí eu acho que nossos padres são muito religiosos, mas não necessariamente são muito espiritualistas. Tem muitos que seguem a cartilha, são legalistas e são... Estou falando, tem várias exceções que eu conheço pessoalmente, que tem um convívio pessoal, mas existem vários que são muito mais da lei do que dessa espiritualidade que transcende, que vai para o além, para o intangível. Então, eu queria só colocar essas observações. Me perdoe porque não tem nenhuma base científica de diretriz, porque eu não estudo esse tema, mas são observações que eu tenho da reflexão que eu tenho sobre o tema e de alguma vivência sobre o tema. Então, parabéns a vocês. Bem, Adele tá falando. Eu queria complementar a fala de Dr. Zé Augusto, assim, porque ele tem um pensamento muito parecido comigo, né? Apesar de eu estar trabalhando o tema de forma conjunta, religiosidade e espiritualidade, cada vez mais, e à medida que eu estudo, eu vejo como são coisas diferentes, inclusive na publicação do próprio PPGCS, quando eles pedem para a gente fazer uma publicação do que a gente está fazendo, né, para divulgação, eu queria colocar só a palavra espiritualidade. A doutora Joselina disse, não, vamos colocar religiosidade e espiritualidade, porque o tema é assim. Eu acho que isso advém da questão da dificuldade realmente de mensuração, né? O Quenningham, que é o pioneiro nessa área, que foi um dos autores que Ícaro falou, ele inicialmente só estudava a religiosidade. E as publicações iniciais, elas todas eram baseadas apenas em religiosidade, talvez por essa facilidade de mensurar. E, com o tempo, isso foi se misturando, a religiosidade e espiritualidade, né? Foram sendo desenvolvidas mais tardiamente escalas de espiritualidade, mas hoje eu já vejo que até saindo desse caminho, o próprio DENCA, a própria SBC, vem saindo um pouco, buscando muito mais esses valores morais que, como você falou, podem estar presentes mesmo em pessoas não religiosas, que é justamente a capacidade de perdão, o otimismo, a benevolência, né, a humildade, enfim. Eu acho que a gente está indo muito mais agora nesse caminho do que na espiritualidade em si. Com relação a essa questão também ainda da religiosidade e da espiritualidade, dessa divisão, hoje em dia, existem publicações mostrando que cada vez mais as pessoas têm preferido, inclusive, se chamar de mais espiritualizadas do que menos religiosas, né? Tem um livro do Pondé, que é Espiritualidade para Corajosos, que ele também fala um pouco sobre isso, né? Dessa questão aí da espiritualidade da nova era, né? De uma espécie de moda com relação a essa questão da espiritualidade, não ligada à religião. Mas tem um autor que ele não é da área da cardiologia, ele é psicólogo, o Gontijo,
Daniel Gontijo, eu estava tentando lembrar o primeiro nome dele. Daniel Gontijo, ele é um psicólogo da Universidade de Minas Gerais, que também tem um psiquiatra muito forte na questão da religiosidade, mas ele é ateu, o Daniel Gontijo. E o doutorado dele foi mostrando uma relação curvilinear da espiritualidade com relação à saúde mental. Então, ele mostra que, assim, pessoas com baixa espiritualidade, muito baixa, têm pior saúde mental. Pessoas com espiritualidade intermediária, eles melhoram a saúde mental. E pessoas com espiritualidade muito alta também podem tender a uma pior saúde mental. Ele mostra essa relação curvilinear nesse doutorado dele, que foi uma pesquisa de 5 anos. E é bem interessante isso. Então, assim, eu acho que é um campo ainda muito vasto, entendeu? A gente está começando a pesquisar. O que eu quis dizer é que, quando eu falo de ciência, a espiritualidade realmente é difícil de mensurar. É como você falou, é meio intangível, é difícil você dizer que você consegue colocar em escala o quanto aquela pessoa é espiritualizada ou não. Eu acho que é por isso que cada vez mais tem se trazido essas escalas, né, criando escalas de perdão, de otimismo, por conta disso. E, para finalizar, com relação ao perdão, isso que você falou da questão do perdão ser uma coisa mais ligada à questão psiquiátrica, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que foi que você falou nesse sentido, mas o perdão realmente tem sido visto como um aspecto que pode ser trabalhado psicologicamente, né? O estudo que mostrou redução de isquemia na cintilografia foi um estudo que pegou pacientes com isquemia documentada na cintilografia e fez um treinamento de perdão com psicólogos e psiquiatras. Então, é isso, psicanalítico. Eu usei mais na área psicológica, não psiquiátrica, mas psicológica mesmo. Pronto. É isso mesmo. Tem que ser uma coisa muito trabalhada, não é voluntário. Exatamente, eles foram submetidos a treinamento para perdoar, para você ter uma ideia. E após 4 semanas de treinamento para perdoar, quando foi refeita a cintilografia miocárdica, esses pacientes demonstraram menor isquemia na cintilografia. Eu estou trazendo o estudo, na verdade, mais para falar dessa questão do treinamento, como você falou, que tem algumas coisas realmente que podem ser trabalhadas, essa disposição para o perdão, talvez até o otimismo, algumas outras coisas possam ser trabalhadas também, dessa forma. É difícil a gente diferenciar. Uma pergunta do Dr. Souza na minha qualificação foi essa também, como é que a gente diferencia resiliência e espiritualidade? Porque a minha tese, ela busca correlacionar se pessoas mais espiritualizadas têm maior resiliência, né? Então, assim, será que não estão dentro do mesmo construto, né? Será que você não... Como então, é que você quando usa resiliência, porque resiliência, ele entra na definição de religiosidade ou de espiritualidade? Na minha definição, não necessariamente. A gente usou escalas diferentes para medir. A escala de resiliência, ela é uma escala, o CD-RIS, que é a escala que a gente usou, que não tem a ver necessariamente com espiritualidade. Ela não faz perguntas em relação à espiritualidade. Né? Mas na espiritualidade entra resiliência. A lidar com as situações difíceis da vida, né? Como você lida com as adversidades. A gente usou escalas separadas para medir espiritualidade e religiosidade, uma escala que mede espiritualidade e religiosidade em conjunto, e uma escala apenas de religiosidade, que é a Durel, por ser a mais usada. Embora, como eu disse, eu também tendo a seguir nessa linha mais de que a espiritualidade seria, nesse ponto, mais importante do que a religiosidade. Aí, ainda, um último atendo. Com relação à obesidade especificamente, esse é o único fator de risco que a espiritualidade parece não ter efeito protetor. A maioria dos estudos realmente aponta que, com relação à obesidade, a correlação da espiritualidade com a obesidade, você falou aí dos padres, que são às vezes obesos, alguns, é inversa realmente, né? A literatura não tem assim uma explicação específica para isso, mas sedentarismo também, não, Adele? Sedentarismo ou não? Sedentarismo tem variação, tem estudos que não tem nada definido, muito bem definido. Tem estudos mostrando efeito protetor e outros estudos mostrando efeito deletério. Vícios, de uma forma geral, né? Tabagismo, etilismo, com relação a isso, a maioria dos estudos tem efeito protetor realmente. Agora, obesidade, a maioria dos estudos mostra correlação negativa. Beleza, ótimo. Muito bem. Bom, só lembrando aí a turma,
pessoas que tiverem interesse estão convidadas para a defesa de doutora Adélia, que é no dia 2 de dezembro, às 13h30. Certo? Então, teremos a doutora Lucélia, de Salvador, da Bahia, né, que é ligada também na hipertensão arterial. Está confirmada a presença dela como a arguidora externa da UFBA, professora da UFBA. Muito bem. Então, eu queria, assim, parabenizar Ícaro, né, Adélia e Joselina por essa empreitada, né, por trazer para a gente esse tema tão importante, né, que eu acho que a gente tem que abraçar. Você vê como eu até disse que é mais fácil entender do que definir, né, espiritualidade. E outra coisa, você veja que mesmo quando vai ver entre religiosidade e espiritualidade, vai ter gente religioso mais maior espiritualidade e menor espiritualidade, e assim por diante. Então, é um processo que é difícil dosar, mas que eu acho que a gente vai ter que tem que abraçar, entender, porque sem dúvida nenhuma é uma realidade que a gente não tem como fugir, né? Como o Zé Augusto falou, é um processo ainda que a gente tem uma certa dificuldade de palpar, né, ele, mas é um processo que a gente não pode deixar de entender ou de estudar e tentar entender em todos os seus meandros. Então, eu queria parabenizar todos, né, mais uma vez, e agradecer também a presença dos demais ouvintes aqui, espectadores nossos, e dizer que na próxima semana nós vamos ter um feriado, né? Mas recobraremos nossa apresentação no dia 22. Queria lembrar também que, como de hábito, nosso último dia de reunião vai ser em novembro, dia 29. Então, nós temos mais 2 reuniões magnas e espero contar com a presença de todos vocês, ok? Então, um bom resto de semana para todo mundo. Obrigado e até daqui de hoje a 15, dia 22. E como a Joselina falou, todo mundo convidado aí para a tese de Adélia para tirar essas dúvidas. Parabéns aí a todos os 4 aí que estão na tela que eu estou vendo. Adélia, Joselina, Souza e Ícaro, viu? Tchau a vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado.